vida no campo é cheia de adversidades. Ora chove demais, ora de menos. E entre tantas tempestades, a mais violenta dos últimos anos recebeu o nome de Covid-19. A pandemia também chegou na zona rural e atingiu muita gente. Está no ar o Arquivo A dessa quinta-feira, a pandemia no campo. Para mim é uma vida. Né? No campo, para mim, desde criança estou na roça, então para mim é um prazer estar na roça. Trabalho tem de sobra, mas lucro nem sempre. Essa é a opinião do médico veterinário e pecuarista Tiago Muriano, da cidade de Silveiras, no Vale Histórico Paulista, a pouco mais de 230 quilômetros da capital São Paulo. Ao todo, ele tem cerca de 3.000 cabeças de gado distribuídas em algumas propriedades, como essa. Mantê-las não tem sido nada fácil. Eu trabalho com pecuária, né, com bovinocultura de corte. E o problema enfrentado, eu acho que tanto para a bovinicultura de corte quanto para a de leite, foi nos valores das commodities, como milho, soja, por causa de ter exportado muito. Os países maiores vieram, compraram muita produção e como a gente depende disso para ter a produção tanto de carne quanto de leite, ficou difícil, entendeu? Então a gente vendia um boi o ano passado a 170, 180 reais arroba, hoje estamos vendendo a 310. Só que a gente comprava um saco de fubá a 30 e estamos pagando a 100 reais hoje. Então a gente vai no supermercado, vê um preço de um produto e fala, nossa, como é que subiu? Só que a dificuldade do produtor no campo tá bem maior, entendeu? Do que era enfrentar uns anos atrás, entendeu? A mistura concentrada de milho mais farelo de soja teve forte alta. O quilo chegou a 34 centavos de dólar em maio, o que equivale a R$ 1,80. Uma elevação de 51,4% em relação à média de 2018-2020. Isso porque o milho e a soja são commodities, cotados em dólar. Além de ingredientes de qualidade, há investimento em mão de obra e em tecnologia. É que o alimento é mexido muitas vezes antes de chegar ao coxo. Isso garante que o animal que comer por último vai conseguir tão bons nutrientes quanto os primeiros. Um levantamento do IBGE mostra que o preço das carnes em geral subiu 35% no país, nos 12 meses até abril. 5 vezes mais que o próprio IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O preço da arroba do boi subiu mais de 50% na comparação com o mesmo período de 2020, custando cerca de R$ 305, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. Para o futuro próximo, as expectativas são boas. Existe uma perspectiva aí, tanto do corte quanto do leite, para daqui 2, 3 meses subir, mas já estamos vindo também há 2, 3 meses atrás, achando que seria outros patamares de preço hoje, entendeu? Na área de festas e feiras do agronegócio, a situação foi complicada também. Além de movimentarem milhões de reais, funcionam como vitrine para produtores, são acesso a novas tecnologias e entidades do setor e um canal para novos contratos. Para se ter uma ideia, só em 2020, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais teve cerca de 500 feiras e festas canceladas. O Newton Batista é campeão em montaria de touros e se destacou em provas pelo Brasil afora. Aos 15 anos eu já consegui ganhar 17 motos, 4 carros, fora a premiação em dinheiro. Mas o sonho de concorrer fora do país foi adiado por causa da pandemia. A alternativa para sobreviver foi voltar às origens e, em vez de levantar de madrugada para treinar, o peão cuida da terra e dos animais que tem. A primeiro instante a gente ficou sem rumo. A partir dos dias foi passando, a gente viu que era uma coisa séria e foi tentando se reinventar. Eu sei que eu tinha na cabeça que é uma carreira curta, né? Então fui fazendo meus investimentos, não para imaginando que ia acontecer isso, né? Mas quando aconteceu, eu já tinha minha pequena propriedade, tenho imóveis na cidade,
E a partir daí eu já tive que investir mais nisso, né? Comecei a tirar leite, plantei uma lavoura de banana aqui e fui tirando uma renda para ir sobrevivendo. A agricultura familiar emprega cerca de 10 milhões de pessoas, segundo o Censo Agropecuário do IBGE. Mas com a pandemia da Covid-19, a situação ficou muito complicada para quem vive e para quem trabalha no campo. Mas na região rural metropolitana de São Paulo, a queda nas vendas chegou a 80%. Mas no interior a situação foi um pouco melhor, foi um pouco diferente. No Vale do Paraíba, por exemplo, os agricultores conseguiram encontrar uma fórmula para driblar toda essa crise. A Valéria vive na roça desde pequena e trabalhar com agricultura é uma herança de família. E é no campo que ela quer continuar, independentemente dos problemas, entre eles a Covid-19. Antes do vírus chegar por aqui e mudar todas as formas de convivência e de trabalho, a Valéria plantava legumes e verduras pensando na qualidade nutricional. O que brotava na horta dela somava aos alimentos de uma associação de agricultores e depois era servido na merenda de algumas escolas na cidade onde ela mora, São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo. Mas com a pandemia, a forma de trabalhar mudou. Foi um desafio muito grande, porque a nossa horta era toda voltada para atender o PNAE e as feiras. Então, nós hoje estamos atendendo a 32 famílias. Plantar é completamente diferente. A horta tem que ser mais diversificada, com mais produtos. E um desafio foi porque, se não tivesse acontecido essas cestas, nós não teríamos para quem vender. E deu certo. Todos os dias tem um novo canteiro para preparar, novas mudas para plantar e alimento para colher. Mas para que tudo se renove, a Valéria teve um jeito diferente de plantar. O sistema que nós plantamos é agroecológico e biodinâmico. A nossa família também é biodinâmica e a gente valoriza a plantação de acordo com o calendário, onde interage as constelações e tem a hora, tem o dia da plantação e o dia que a gente também faz a semeação. O dia de fruto, o dia de folhagem. As cestas ficam prontas sempre na madrugada de terça-feira e são fartas. A pessoa que compra não pode escolher os produtos. Eles aceitam que nós mandamos o produto de acordo com a sazonalidade e a cada semana a gente procura diversificar de maior forma possível. Isso é muito importante porque eles conhecem outros alimentos que às vezes vai ao supermercado e não compraria. A cerca de 20 minutos da propriedade da Valéria vive um outro produtor rural e integrante da Associação Minhoca, o seu José Veríssimo. A casa dele é um ponto de encontro para as reuniões do grupo. Como a plantação, né, tem uma orientação técnica, né? E ele organiza assim, já tem o pessoal de venda, né? E daí eles passam a venda para a gente e a gente faz a colheita e entrega. A variedade é tanta que é bonito de ver. Alface de vários tipos, pés de couve lisa e couve-flor, milho verde, entre outras verduras e legumes. Alface em torno de 1.000 por semana e repolho é menos, né? Em torno de 400, 500 repolho por semana também. E legume também, é tudo nessa base. Eles fazem o pedido, tanto de alface, tanto de repolho, tanto de cenoura, e já leva a quantia certa pela quantia de venda deles também. O Jorge é produtor rural e também um dos coordenadores da Associação Minhoca, que o seu José e a dona Valéria participam. Ele contou que o sistema de produção tinha um outro foco, escolas, feiras e mercados, mas a pandemia os obrigou a agir rápido. E o que no começo foi responsável pela suspensão dos contratos se transformou numa saída. O jeito era conquistar o consumidor que ficou de home office e passou a se alimentar em casa, uma vez que os restaurantes também não puderam funcionar por alguns meses. Foi preciso muita conversa entre os agricultores para chegar no formato de hoje. A maioria perdeu investimentos na produção e tinham de buscar recursos para começar do zero. Na região do Vale do Paraíba, pelo que a gente escuta dos outros, né, a gente tem sido um exemplo de associação, não só pela atividade que envolve as cestas, mas pelos
por outras frentes que a gente tem de venda, como no Programa de Aquisição de Alimentos ou Programa Nacional de Alimentação Escolar. E algumas outras associações vêm procurar apoio ou perguntar para a gente como fazer acontecer, né? Só que o mais difícil de tudo na associação é juntar as pessoas e fazer com que elas se envolvam e trabalhem, né? Trabalhem e façam a coisa realmente acontecer, porque tudo é de maneira voluntária, né? O desafio trouxe novas experiências e oportunidades de aprimoramento. Agora eles só pensam em crescer e espalhar para outras cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte o que eles produzem. O balanço desses 2 anos e pouco de associação que a gente tem é muito positivo, por vários fatores, né? A gente vê o desenvolvimento pessoal e da organização do grupo em técnicas, que a gente teve apoio técnico, mas quando a gente tem a chance de estar junto e trocar informações, a expectativa é que melhore, né, com a gente voltando para o novo normal, seja ele qual for, mas que vai reaproximar as pessoas e aí a gente vai ter que se readaptar, né, como todo mundo está fazendo em outras áreas. Para a engenheira agrônoma Adriana Mascaretti Labinas, a pandemia foi desafiadora. Ao mesmo tempo que trouxe prejuízo por fins de contratos e produtos sem ter para onde escoar, além do alto custo para bancar o recomeço no campo, obrigou o produtor rural a encontrar alternativas e entender que é preciso buscar novas formas de trabalho. O primeiro grande desafio, acho que de todo o segmento da agricultura, espalhado pelo Brasil todo, era não parar de produzir, né? Então esse foi o primeiro desafio. E eu acho que nós vencemos essa etapa com louvor, porque independentemente do produto e da região, a gente conseguiu manter a produção de forma a abastecer os mercados e com isso as pessoas que demandam alimentação, material de limpeza, vestuário, remédios e tudo mais. Então eu acho que nesse ponto a gente mostrou muita competência, muito compromisso, e então esse foi um aspecto muito positivo. Um outro aspecto que inicialmente pode não ter sido visto com positividade, mas que ao longo do tempo a gente está vendo que está se acomodando, por exemplo, por muitas vezes as pessoas pensaram de sair dos grandes centros e transferir o seu home office, o seu trabalho para áreas menos aglomeradas, cidades mais interioranas. E com isso, o mercado que oferecia alimento, por exemplo, precisou estar ali no local da nova moradia. Pessoas que encontravam produtos X em outro lugar passaram a procurar por esses produtos agora no endereço da nova moradia. Então, muito se redesenhou da oferta e da demanda desses produtos por esse Brasil afora. O que foi um grande aspecto positivo, porque você desenhou novas oportunidades de mercado, né? Produtos e pessoas comprando e vendendo, produtores comprando e vendendo. Para a engenheira agrônoma, a comunicação também foi um recurso que deu muito certo. Todos se permitiram trabalhar com um novo canal de comunicação, celular, rede social. Então, o produtor não se furtou dessa ferramenta. E muito dificilmente vai abandoná-la, porque aprendeu a chegar próximo do fornecedor, aprendeu a chegar próximo do cliente e a comunicação encurtou. E isso foi um ganho muito positivo que dificilmente vai retroceder. E outra coisa, quando a gente está numa propriedade e muito distante, o serviço de comunicação, se não era lá muito adequado no começo, houve uma demanda muito grande para que aquilo melhorasse. E de fato a gente está vendo lugares que antes a comunicação era impraticável melhorar muito. A pandemia para a nossa família foi um ponto muito positivo, porque nós podemos ver que a gente tem a chance de mudar o nosso foco, de olhar, né, para a horta,
para a vida. A cidade de Lagoinha, no interior de São Paulo, fica num ponto estratégico entre o Vale do Paraíba e Litoral Norte. Por isso é um trecho de passagem de muitos turistas. Mas com relação à população, os números são baixos. Segundo o último levantamento do IBGE, a cidade rural tem menos de 5.000 habitantes. Isso fez com que Lagoinha tivesse o menor número de infectados por Covid-19. O primeiro caso registrado aqui na cidade foi em julho de 2020, 5 meses depois que a pandemia chegou no Brasil. A secretária de Saúde de Lagoinha, Tânia Cristina Coelho, acredita que parte desta conquista foi graças à conscientização dos moradores que compreenderam a necessidade de respeitar os protocolos. A nossa equipe de estratégia de saúde da família abrange 100% do município, tanto a área rural quanto a área do centro, né? E essas orientações a todo instante. Tem sim aquele que aderiu desde o início e tem aqueles que é um pouco mais resistente em permanecer de máscara, realmente em ambiente aberto, na roça, muitos falam, não preciso, mas sempre chega na porteira o vizinho e tudo mais. Tem os que se pontua, né? Eu só recebo com visita com máscara, e tem aquele que não chega cá e a gente recebe e vamos ficar muito à vontade. As primeiras doses das vacinas chegaram na cidade no mês de janeiro e eram distribuídas aos grupos conforme a idade. Então, de acordo com o que vinha, as equipes seguiam, tanto o centro quanto o rural, no casa a casa. Quando foi se aumentando as idades, né, a disponibilidade para as outras idades, a gente tem uma tenda no centro, né, da cidade, que fica ao lado do centro de saúde, onde fomos atendidos, né, orientados com data e hora marcada para estar fazendo essa vacinação. A dona Nazaré foi uma das pessoas que recebeu as doses da vacina contra a Covid-19 em casa. E hoje a professora aposentada se sente protegida, já que tomou as doses e só sai de casa quando é necessário e com muito cuidado. Que o coronavírus é perigoso para mim. Para nós, né? Para todos nós. Vamos nos cuidar, então. Vamos nos cuidar, e isso eu aconselho todo mundo, em todas as idades, viu? Porque como a gente não sabe, a gente é ignorante a respeito de muitas coisas a respeito dessa doença, eu acho que em todas as idades tem que haver essa preocupação pela saúde e pelo outro principalmente, né? Porque se você se cuidar, você cuida do outro também. O seu Nivaldo Zanetti também está vacinado contra a Covid-19. O agricultor mora na zona rural de Poços de Caldas, Minas Gerais, trabalha no campo desde pequeno e não quer saber de parar. Mas chegou a pensar que, por causa da pandemia, seria obrigado a mudar de planos. A gente achou que ia ser bem mais ruim. Mas não foi justamente por esse aspecto, né? A família passou a consumir dentro de casa, porque ela não saía, ela fazia dentro de casa e passou a consumir um pouquinho mais de legumes. Então, o produtor rural, de uma modo geral, na pandemia ele não sofreu. Agora ele está sofrendo agora com a geada, né? A pandemia do gelo, né? Nada como um dia após o outro e a calmaria do campo. Na terra herdada dos pais, ele cultiva legumes e hortaliças de todas as qualidades ao lado da família. A gente trabalha aqui, a gente vai mudando os ciclos, sabe? Então, quando é uma época de calor, que nem agora, a gente começa com jiló, com berinjela, com abobrinha, pimentão, varge, tomate. A gente parte para essas coisas. Quando vai dando fevereiro, março, aí a gente vira, que nem aqui, vocês estão vendo aqui, a couve-flor, brócolis, repolho, alface. Por quê? Mesmo que gear, às vezes ela fica parada uns dias, mas ela volta, ela vai embora. Então a gente tem que ir mudando um pouco o ciclo para não ficar sem nada. E como que vocês se organizam, né, para poder vender, para não perder ela aqui no pé mesmo? Aqui ela, por exemplo, como vocês viram, tem parte cortada, tem cabeça boa para tirar. O que acontece hoje? Com a evolução, com a tecnologia, o WhatsApp, então a gente colhe, nós temos o grupo do Ceasa, então a gente colheu lá 50 caixas de couve-flor, então a gente posta no grupo, ó, tem 50 caixas de couve-flor. Nesse grupo do Ceasa, todos os clientes já têm o contato um com o outro. Então é feito tudo através de mensagem pelo WhatsApp. Então a gente vai pegando o pedido, vai pegando,
Raramente você chega lá no Ceasa com alguma coisa sobrando para vender. Quando tem alguma coisinha, 2, 3 caixinhas, mas já vai tudo vendido. Sempre que você tem produtos para aquele momento do ano, a tendência é que eles estejam sempre mais acessíveis, porque você tem mais oferta, né? E quando você quer um produto diferente fora daquela época, é porque ele demanda cuidados a mais, ele vai demandar recursos a mais e com isso ele acaba também tendo um preço a mais. Eu acho que o consumidor está atento, né, a essas particularidades. Às vezes o que acontece aqui em São Paulo não acontece em outro estado. Se foi ao norte é uma situação, se vai ao sul é outra. Então, mas eu acho que o consumidor hoje está mais preparado para ler esses sinais, essas oportunidades, até para a própria compra, né? Nessa outra parte do sítio, seu Nivaldo tem um outro tipo de plantio, a hidroponia, a técnica de cultivar plantas sem terra. Por isso, as raízes ficam suspensas. A água que chega até as mudas é controlada por um sistema ao longo do dia. O resultado tem sido bom. Os maços de alface e os de cheiro verde, aquela junção de salsinha e cebolinha, saem volumosos e bem verdinhos. E vão abastecer o Ceasa, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais, e também o Banco de Alimentos de Poços de Caldas. Esse banco é de responsabilidade do município. Recebe e compra alimentos especialmente da agricultura familiar para distribuir para entidades e famílias com necessidades cadastradas nos centros de assistência social da cidade. Segundo o coordenador de segurança alimentar do Banco de Alimentos de Poços de Caldas, José Porto, a procura por essa ajuda aumentou bastante desde que a pandemia começou. Esse ano aqui a demanda foi muito maior do que em 2020, né? 2021, como foi se agravando a Covid, né, a pandemia, hoje nós temos uma demanda aí de aproximadamente 3.600 famílias em situação de vulnerabilidade. E nós estamos atendendo aí cerca de 1.600 famílias. Temos vários parceiros, como o SESC, né, a Mesa Brasil, um programa aí bastante significativo. Recebemos uma doação do SESC, da Mesa Brasil, de 1.000 cestas básicas e também 1.000 kits de higiene. Então isso faz muita diferença. Temos outros doadores como empresas, várias empresas aqui na nossa cidade, de São Paulo, Brasília, que doam para a gente. Só para vocês terem uma ideia, no quadrimestre desse ano, nós arrecadamos 88 toneladas de alimentos. E isso fez muita diferença para a gente poder atender essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. As cestas básicas são montadas nesse galpão e tem de tudo. Alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Produtos que chegam às famílias e a 38 entidades cadastradas. A retirada é feita pelo menos uma vez por semana. O seu José Antônio é voluntário em uma casa que atende a pessoas idosas e recebe um pouco desses produtos. É muito importante, né? Importante para as pessoas que ficam lá, importante para as cuidadoras, né? Que envolve o dia todo cuidando. E para mim também eu acho que é muitíssimo importante, porque eu estou podendo ser útil para alguma coisa, né? Ser útil às pessoas que às vezes nem conheço. O Cláudio é cuidador e também o responsável por retirar a doação no banco de alimentos e levar para uma entidade que ajuda moradores de rua e dependentes químicos em Poços de Caldas. E o que o senhor está levando hoje? Hoje está levando legumes, né, em geral, meio saco de feijão e a hortaliça, que é o importante também lá, né? O vegetal geralmente dura uns 15 dias, os legumes, né? O vegetal já é mais rápido, uma semana já está. A gente tenta usar o mais rápido possível. As frutas e os vegetais, o legume já dura mais. E qual que é a importância dessa doação para vocês? Ajuda muito na alimentação. O mais importante é isso, é a fome, né? A fome e o frio que estava se passando, estamos tirando bastante gente da rua. É importantíssimo, porque só a gente mesmo não ia aguentar nessa prefeitura. A gente ganha doação de terceirizados também, de pessoas, mas não ia ser o suficiente se não fosse o banco de alimentos, né? Nessa pandemia, aumentou o número de pessoas precisando de ajuda? Aumentou bastante. Cresceu, eu creio que um pouco que eu estou trabalhando isso aí já faz uns 3 anos, aumentou, na pandemia aumentou cerca de uns 30%.
As consequências da pandemia fizeram a vida do Glaucio literalmente desandar. Faz pouco tempo que a loja de doces dele, numa área turística da cidade, voltou a funcionar. Foram meses de portas fechadas, mas aos poucos os clientes estão retornando. Os doces voltaram a ocupar as bancadas e com tanta variedade assim, é impossível sair de mãos vazias. Como resistir aos doces de abóbora com coco, a goiabada a cascão, entre outros tesouros da culinária mineira. São de tachos como esse que saem os doces artesanais. Até eu tentei mexer o doce e experimentar também. E agora eu vou tirar minha máscara, porque chegou a melhor hora que eu recebi um convite para poder experimentar isso, né? É, que agora mais gostosa é rapar o tacho. Vamos lá então. É Meu gostoso. Deus do céu. Lembrança afetiva. Meu Deus, olha isso. Vou pegar esse. Gente, olha isso. Olha só a Tem gente que gosta do doce quente, tem gente que gosta mais frio. Não, o cheirinho dele já é bom, imagina o gosto. Gente, lá vai. Uns pedaços de coco, tem um aqui ainda. Misericórdia, gente, é bom demais. Realmente, a raspa do tacho, né? É muito boa. Pega um pedacinho aqui do coco. Pega aqui. A receita o Glaucio não revelou, mas contou sobre o desafio de produzir doces e não ter para quem vendê-los. A vida nunca é fácil, né? E aí, a gente trabalhando aqui em Poços de Caldas, né? A gente produz os doces aqui no sítio, comercializa eles através da nossa loja lá no centro, numa área turística, e vende para outros lugares também. Aí veio pandemia, né? Aí a pandemia nos pegou de calça curta, essa foi a verdade, né? A gente vende geralmente esses doces de 100 quilos, que é o menor doce que a gente tem, para empresas que estão em instância climática, rodovias e tudo mais. Aqui em Poços de Caldas foi decretado dia 20 de fevereiro o lockdown. 20 de março, né? 20 de março, desculpa, Isso, 20 de março. Eu só sei que dia 21 a gente não tinha mais para quem vender, porque estava tudo fechado, né? E as pessoas não cancelam, vão esperar, ver o que isso dá, né? No nosso caso aqui, a nossa loja demorou 5 meses para voltar, né? E a gente aqui no meio da roça falou assim, nossa, o que nós vamos fazer com esses doces e tudo mais? E aí, os vizinhos também que são produtores rurais, não tinham onde escoar a mercadoria. Né? E a mercadoria dele, um doce nosso, a gente pode guardar, ele dura algum tempo, né? Agora o leite não, a hortaliça não, a fruta não. Então ela apodrece, o leite azeda, né? Então com todo aquele alarde, ninguém sabia o que era direito, foram colocados nas entradas das cidades barreiras e colocado manilhas para não deixar entrar. Então o vizinho que vendia o leite para a cooperativa, o caminhão não conseguia entrar. O outro vizinho que vendia as frutas no Ceasa não conseguia ir, porque estava tudo cheio de manilha fiscal e que não podia entrar, que não podia fazer nada, né? Então eu falei assim, gente, a situação nossa é difícil, mas tem pessoas que são os nossos colegas, vizinhos de cerca, que é pior ainda, né? Então eu falei assim, o que nós vamos fazer, né, para ajudar isso? O leite a gente pode transformar em doce. E o doce a gente consegue ficar, pelo menos, delongar mais um tempinho com ele, né? Porque o açúcar é um conservante que a gente tem, né? Então, entrei em acordo com ele e falei assim, pessoal, o que a gente pode fazer é o seguinte, traz esses produtos para cá, porque eles também não tinham área de manipular para tentar fazer um queijo artesanal e tudo mais. E a gente faz doce, só que eu também não tenho dinheiro para pagar vocês agora, mas assim que for vendendo, a gente vai acertando com vocês, né? As frutas, o mesmo caso, para não perder. Sem clientes e com muitos produtos sobrando, a alternativa foi recorrer à internet. E aí a gente bolou um formato para a gente tentar vender pela internet. A gente fez um docinho, que a gente vai mostrar, que é um filhotinho. Imagina, uma peça tem 100 quilos, esse filhotinho tem 180 gramas. A gente pegou e colocou 4 docinhos, dos que mais vendem, que são o que a gente chama de quarteto fantástico, são os 4 que mais vendem. E a gente começou a divulgar nas nossas redes sociais, e nisso a gente começou a vender direto para o consumidor. E, gente, isso foi o que garantiu comida nos nossos pratos durante esse tempo, entendeu?
a gente vê nas atividades que sempre tem algo que você não viu para ver. E nisso, o agricultor, ele tem um viés empreendedor muito forte, né? Porque ele está atento aos pequenos sinais da natureza e que às vezes esses sinais trabalhados viram um produto diferente, às vezes é o mesmo produto numa roupa diferente, numa embalagem mais apropriada. Essa é a Escola Municipal Professora Mercedes Rachid Advartes, em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos. A escola ficou fechada durante todo o ano passado por causa da pandemia da Covid-19. Essa unidade rural aqui tem cerca de 490 alunos matriculados do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. E só em fevereiro desse ano foi que as atividades voltaram ao normal, os alunos voltaram para a escola. E aos poucos a rotina é retomada e o conteúdo também. As atividades foram retomadas com todos os protocolos do Plano São Paulo. Ainda assim, segundo a direção da escola, a unidade poderia receber 100% dos alunos, já que há bastante espaço ao ar livre. Está opcional, né, essa volta do ensino regular, porque nós também temos a jornada ampliada, mas o regular está opcional também, porém tem só duas vertentes de ensino hoje, que é o online e o presencial. E aí a gente percebeu que com essa nossa busca ativa durante o decorrer do ano passado e até o início desse ano, a gente percebeu que a família sentiu que era necessária a volta. A diretora acredita que, apesar das dificuldades dos alunos, famílias e professores, os desafios foram superados e a escola ficou ainda mais próxima dos estudantes. Lógico que a gente também tinha os grupos das redes sociais para poder ajudar, mas a gente sabe que a gente também tem aluno que não tem esse acesso. Então, nesse sentido, cada semana era um grupo de professores que iam junto com alguém da equipe para fazer essa entrega e a gente tirava dúvida, o professor conversava um pouquinho com o aluno ali. Era busca ativa, né? Exatamente, para realmente acontecer uma busca ativa, né? E a partir daí a gente começou a ter mais contato. Aí os professores também, foi bom porque os professores conseguiram visualizar a situação em que os alunos da nossa unidade viviam, né? Porque a gente ficou muito assim dentro da casa do aluno. No fim, o resultado foi muito bom. A conexão entre pais e professores resultou em pais mais perto da escola e os professores mais acessíveis e cientes da realidade dos alunos do campo. A Elisângela vive essa experiência e comemora a evolução dos filhos. O Emanuel está no 6º ano do ensino fundamental. O Felipe está no 8º ano. E a caçula estuda em outro período e está sendo alfabetizada. A família veio de São Paulo pouco antes da pandemia começar, em busca de uma vida mais tranquila. Para a mãe, o campo permitiu que ela tivesse mais tempo para acompanhar a rotina escolar dos filhos. Eu acho que foi o momento certo, né? O meu mais velho, o Felipe, tem 13 anos, foram 4 anos, ele estava com 9. Eu acho que foi o momento certo da mudança, porque lá ele já estava mais a história do celular. Quando chegou aqui, ele resgatou a criança, porque a brincadeira aqui era diferente, né? Tem a Rua do Lazer aqui, que tem as brincadeiras no chão. Ele olhava, eu olhava para ele e falei, nossa, lá ele estava perdendo isso. Ele resgatou essa parte da criança e agora que ele está entrando realmente na adolescência, no momento certo, sabe? E aí joga futebol, brinca, conversa com os amigos. Foi um resgate mesmo. Na hora que eu vim visitar e vi tudo aberto, né, separado, essas montanhas, eu falei, não, é isso que eu preciso oferecer para eles. A paisagem e a tranquilidade do campo fez muita gente praticar o êxodo urbano durante a pandemia. Assim como a família da Elisângela, que pôde trabalhar em casa, pelo home office, teve a oportunidade de respirar novos ares, literalmente. E ar puro e espaço não faltam no distrito de São Francisco Xavier. São 322 quilômetros quadrados de uma paisagem privilegiada, quase 55 quilômetros de distância da cidade de São José dos Campos.
E desde que a pandemia começou, a população flutuante aumentou muito. Além do sossego, os quitutes da roça também são especiais. Nessa loja criada pela Associação Produtos da Terra de São Francisco Xavier, tem de tudo um pouco. Comidas, bebidas, produtos naturais e arte. Boa parte do que é vendido aqui foi feito por alguém que adotou São Francisco como endereço fixo. A Fabiana é uma delas. A paulistana contou que se mudou com a família para o distrito em busca de qualidade de vida. Foi muito positivo, né? Porque isso era todo mundo com a mesma energia, todo mundo buscando a mesma coisa. Não tem diferente de uma empresa que a gente estava acostumado a trabalhar, você não tem essa competição. Muito pelo contrário, é um querendo somar com o outro para fazer e fortalecer a todos, fazer com que a cidade ganhe com isso, né? Não só um ou outro produtor, mas todos, desde os produtores aos consumidores, que a gente pode entregar produtos de qualidade. Resultado, a procura por esses produtos aumentou por causa dos novos moradores. Aumentou bem as vendas, a associação teve uma expansão muito grande em função da pandemia, porque muita gente veio se refugiar, né? Então, isso fez com que crescesse muito as vendas, né? Porque o volume de gente na cidade aumentou, não era mais só o turismo, né? Agora tinham mais pessoas morando de fato na cidade, então isso fez alavancar bastante as vendas para todo mundo. A Vera Cecília também fabrica pães e, assim como a Fabiana, aumentou a produção para atender aos pedidos. Aliás, novos pedidos. São Francisco recebeu muitas pessoas, porque as pessoas estavam com medo de ficar onde elas estavam. E São Francisco possibilita você estar isolado sem estar. Você não está presa num apartamento, você está numa casa que você tem quintal, você pode sair na rua, você pode conversar com o vizinho, porque o vizinho está muito distante, né? Então, existe a possibilidade. Então, aqui a pandemia existiu, mas ela é muito mais leve do que numa grande cidade, né? Então, muitas pessoas vieram. Hoje está fazendo o inverso. Hoje as pessoas estão voltando para o seu local, porque muitas estão voltando com os filhos para a escola, para o trabalho. Então, nós estamos tendo uma movimentação, mas isso também era esperado, né? As pessoas voltarem ao seu destino, né? Mas muitos ficaram e houve uma movimentação bem grande. Quem ajuda a coordenar a associação é a Ana Paula. Junto com os produtores, ela buscou estratégias para organizar as vendas no momento em que a pandemia fechou as portas dos principais clientes dos produtores de São Francisco Xavier. A gente conseguiu, montando uma equipe de comunicação, promover esses produtos pelas redes sociais para que atingisse também não só as pessoas que moram aqui, mas segundos residentes e turistas, né? Para que eles conseguissem, então, da forma que a gente conseguiu desenvolver, que era de domingo a terça-feira você faz seu pedido pela plataforma e às sextas faz a retirada, entrando em contato com as pousadas, com os anfitriões de Airbnb, de outras plataformas, né, de aluguel de temporada, para que eles tomassem conhecimento que existia uma loja da associação, que você poderia consumir de um produtor local, um produto natural, né, um produto que vai fortalecer aquela região, que vai fortalecer aquele lugar que você quer, né, que você está turistando, né? Então, foi uma grande possibilidade. Com certeza, a união, né? Às vezes, depois de um ano, volta alguém e diz, olha, eu vim buscar. Essa semana mesmo, uma moça falou, olha, eu fiquei aqui um período, agora hoje eu vou passar 2 semanas, eu quero seus produtos. Então, é muito gratificante isso, a pessoa voltar e lembrar do seu produto, né? Porque gostou, porque foi bem atendido, né? A chegada das vacinas e a necessidade de sair de casa com segurança fez com que a procura pelo turismo rural também aumentasse, já que esse segmento não parou de vez durante a pandemia. Uma pesquisa divulgada por um site de reservas de acomodações mostrou que muitos brasileiros procuraram destinos nacionais e, de preferência, perto de suas casas e com bastante segurança sanitária. E para atender às novas necessidades, os empresários precisaram seguir à risca para tentar, ainda na pandemia, ter menos prejuízos. O empresário James Torres arrendou essa propriedade no alto da montanha em São Francisco Xavier. O lugar é lindo, com muito verde e muita água. A gente não precisou ficar em silêncio para ouvir o som do rio que corta o local.
sem contar os tanques de truta. Cada um deles tem cerca de 700 peixes e é dali que sai o prato principal do restaurante. O que gera aqui nessa região, nessa área, é essa sensação de segurança, porque não tendo aglomeração, espaços abertos, bem ventilados, distanciamento, as pessoas se sentem mais à vontade nessa condição. Fazem o ecoturismo, o turismo rural, até para fugir um pouco dos efeitos psicológicos da pandemia, né? Que deixa todo mundo muito preocupado nos grandes centros urbanos. Eu vejo isso aqui como um refúgio, porque muitas pessoas vinham passear com as famílias, passar o dia com as famílias, e o que elas mais comentavam e a que a gente mais percebia neles era aquela sensação de liberdade desse processo de pandemia que a gente tem vivido, né? Mesmo ainda num cenário de pandemia, para o fim do ano, as expectativas são boas. Realmente nós temos percebido que conforme vai relaxando as restrições, há uma demanda reprimida. Muitas pessoas com necessidade de sair e voltar a ter contato, viver aquela relação social mais densa, né? Então nós estamos nessa expectativa, estamos vendo um movimento nesse sentido. Temos percebido que conforme vai se abrindo, mais pessoas estão vivenciando isso, né? Esse espaço, essa condição, mas a cidade lá embaixo tem realmente explodindo a demanda. As pessoas estão na expectativa dessa abertura para isso, né? Que gera uma preocupação, naturalmente, né? Ainda temos aí a questão do Delta, né? Ou as variantes possíveis e passíveis, mas a gente também entende que a normalidade das relações talvez seja com as devidas cautelas. Todo o comércio voltar, todo mundo voltar com as devidas cautelas, porque isso vai ser parte, no meu entendimento, é parte de uma nova realidade. E a gente tem que já contar com essa realidade, né? Na cidade de Cunha, no leste paulista, a situação não é muito diferente, não. O município é rodeado pelo Vale do Paraíba, Vale Histórico, Litoral Norte e Litoral Sul. E a economia dos municípios vem da pecuária, produção agrícola e do turismo. As belezas naturais se destacam e entre elas as plantações de lavanda, planta típica de lugares em que as temperaturas são mais amenas. Na época da florada, as lavouras entre as montanhas ficam carregadas de flor, época que também atrai muitos turistas. Esse contemplário foi aberto para visitação em 2015. Fechou as portas pela primeira vez, quando o coronavírus chegou ao Brasil. Ano passado tivemos que fechar por em torno de 5 meses, 5 e pouco. Reabrimos em agosto e demorou um pouquinho para o movimento voltar ao normal. Depois até que melhorou. A Cunha está num período de crescimento. A procura pelos turistas tem aumentado todos os anos. Obviamente, ano passado foi um problema, acho que para todo mundo, mas para a gente com certeza. Temos funcionários, teve a ajuda do governo no início, apesar que não dá para mandar todo mundo embora, porque obviamente alguém tem que cuidar aqui das lavandas e do restante da propriedade. As pessoas da loja, teve gente que ficou, a gente começou a focar um pouco mais nas vendas online, que era algo que a gente basicamente não fazia antes, mas fomos obrigados a ir nesse sentido. Em geral, realmente, para quem vive do agronegócio, talvez não tenha afetado tanto. Quem trabalha com turismo, obviamente, afetou bastante. Aqui a gente tem uma mescla de agronegócio com turismo. A alternativa foi também investir na internet. Ele abriu uma loja virtual de produtos feitos com lavandas. Foi o que o ajudou a pagar as contas e os funcionários. Agora, com as portas abertas, o empresário contou que o perfil de quem visita o local também mudou. Nessa fuga de cidades e aglomerações, está conhecendo locais que normalmente não teria conhecido e reconhecendo o valor do turismo rural, indicando isso também para amigos. Aqui o nosso chalé, por exemplo, ele não consta no Airbnb, Booking, nada disso. É diretamente comigo pelo WhatsApp.
quase não faço publicidade, é boca a boca a maior parte. Então realmente quem vem aqui gosta, acaba indicando para os amigos e assim vai. Uma coisa que aumentou muito nos anos recentes também é o aumento de turismo de pessoas que moram mais perto daqui. Se eu pegar julho desse ano e comparar com 2019, por exemplo, eu tive um aumento de quase 50% no faturamento. No início, eu acho que a gente teve muito medo de um impacto negativo, até por não ter certeza do que ia acontecer, porque não estava nas mãos do produtor, não estava na mão da sociedade, a gente estava dependendo de um cenário muito mais complexo. Então, no início, eu acho que o medo era grande, mas à medida que o entendimento veio vindo do que era a pandemia, do que era a transmissão e com o advento da possibilidade da vacinação da população, isso tudo foi entrando num modus operandi que garantiu a estabilidade. Então eu acho que se a gente teve algum impacto, no frigir dos ovos eu acho que nós mais ganhamos do que perdemos. Não podemos generalizar. Existem cidades e cidades, regiões e regiões, países e países, mas eu sou sempre muito otimista, apesar de ser realista, eu sou sempre muito otimista. Eu acho que a gente mais ganhou do que perdeu, até pela oportunidade de um novo aprendizado. Eu tenho absoluta certeza que a gente aprendeu muito e que esse aprendizado vai trabalhar a nosso favor. Eu acho que os próximos meses, os próximos anos, vão ser de muita produtividade. Mas não entenda a produtividade como material só, mas é produção intelectual, é o pensar diferente, é o agir diferente, são coisas diferentes que antes não se pensava. Então eu acho que a gente vai passar por bons momentos aí no futuro. Eu creio que poderia ser até pior, principalmente em relação à pandemia, tudo que se foi falado, tudo que foi mostrado pela mídia. Então a gente achou que ia ser bem pior. A produção a gente tem mais 2 meses meio apertado. Depois começa a normalizar. E com a graça divina, com Deus no coração e Maria na frente, a gente passa tudo. Esse é o principal. Tudo é comandado por Ele. Então a gente tem que deixar nas mãos dele e fazer a parte da gente. O resto Jesus comanda.